Mas durante essa entrevista do Léo Pereira lá na Flá TV foi abordado o assunto de jogadores em baixa que estão sendo vaiados ou que a torcida vem pegando no pé. E o Léo Pereira disse o seguinte, ele já passou por isso, inclusive. Quando ele chegou ao Flamengo, ele passou por isso, eu lembro muito bem. A torcida não queria ver o Léo Pereira pintado de ouro, era muito criticado, deu a volta por cima, hoje é titular na equipe do Flamengo, e ele disse, o mundo gira, a gente trabalha com humildade e pés no chão, sempre buscando dar o melhor. Nesse momento que estou podendo desempenhar o meu melhor em campo, claro que é gostoso e gratificante ter o carinho da torcida, mas eu queria fazer um apelo para aqueles que pudessem apoiar aqueles jogadores que eles estão pegando um pouco no pé. Esses jogadores não chegaram aqui por acaso e podem contribuir muito para esse restante de temporada. Todos treinamos para desempenhar o melhor nas partidas. Também tive momentos conturbados, jogos em que eu prejudiquei a equipe, mas nunca deixei de acreditar no meu potencial e nunca deixei de olhar para o que tenho de melhorar, afirmou Léo Pereira em entrevista à Flá TV. De certa maneira, eu concordo com ele. Óbvio, quem sou eu aqui para ficar dizendo ao torcedor o que deve ou não fazer? Eu não sou sommelier de torcida, longe disso. Mas, por exemplo, recentemente a gente pôde ver o Lohan, um jovem. Na época ele ainda tinha 17 anos, ele foi vaiado por uma parte da torcida presente no Maracanã. Eu achei aquilo surreal, a verdade é essa. Achei um tremendo de absurdo, óbvio que foi a minoria, mas foi uma minoria que fez um barulho, tanto é que o Tite, na entrevista coletiva, reclamou disso, pediu para a torcida parar com isso. Sobre outros jogadores, eu acho que hoje o jogador que a torcida mais está pegando no pé é o Alan. Mas, repito, quem sou eu para dizer o que o torcedor tem que fazer ou não? Durante o jogo, eu sou totalmente contra vaiar, independentemente do momento do jogador. Pós-jogo, aí o torcedor, ele que pagou o ingresso, ele tem direito a fazer o que ele quiser, óbvio, dentro dos limites, né? Até mesmo da lei. Se quiser xingar, se quiser vaiar, aí é problema do torcedor. Mas durante o jogo, eu concordo com o Léo Pereira, acho que poderia evitar. Mas o Alan, de fato, eu mesmo esperava muito mais desse jogador, infelizmente ele não vem desempenhando. Quer dizer que ele não vai conseguir desempenhar mais? Não. O Léo Pereira é um bom exemplo, o Cebolinha é um bom exemplo, vários outros jogadores. O próprio Pulgar chegou muito mal ao Flamengo, depois se tornou titular absoluto. Então, de certa maneira, eu concordo com o Léo Pereira e quero saber a opinião de vocês. Vamos falar de Flamengo e Vasco da Gama, porque as duas equipes fecharam a preparação para pegar para o jogo desse domingo. Jogo, repito, no Maracanã, 6h30 da noite. Vou começar com o Vasco da Gama, o visitante. Lucas Piton e Felipe Coutinho eram dúvidas para o jogo, foram relacionados. Isso é uma informação exclusiva que a gente trouxe lá nas outras redes sociais. Eu tive acesso à lista de relacionados do Vasco da Gama, com 23 nomes, e o Lucas Piton e o Felipe Coutinho estão relacionados. O Felipe Coutinho ele teve uma lesão muscular recentemente, passou por um processo para melhorar a parte física e agora, pelo visto, está apto. Tanto é que ele foi convocado pelo técnico Rafael Paiva. Vai ser titular? A gente vai contar já já. Sobre o Lucas Piton, outra informação exclusiva que eu apurei. O Piton estava com uma suspeita de hérnia inguinal. Venê, o que é hérnia inguinal? Vamos lá, eu ouvi amigos e amiga, que é médica, inclusive, beijo para Camila, que me ajudou. E a hérnia inguinal nada mais é que uma condição que ocorre quando o órgão ou parte do intestino se desloca por uma abertura na parede abdominal na região da virilha. Pode ser indolor ou causar desconforto, principalmente quando o paciente tosse, se dobra ou pega em objetos pesados. O Piton estava com suspeita de uma hérnia inguinal. O Vasco da Gama fez um exame no atleta que não deu hérnia inguinal. Uma boa notícia. Eu estou aqui dizendo uma boa notícia, obviamente, para o atleta, pessoalmente falando. Que bom. E o Vasco vai fazer mais um exame para dar o double check. A boa notícia para o torcedor vascaíno é que o Lucas Piton treinou hoje, sábado, normalmente, não sentiu dores no local. Mas arrisco, isso não é uma informação, isso aí já é uma visão minha, um palpite meu. Arrisco a dizer que se não fosse um clássico, acho que o Lucas Piton não seria relacionado, seria poupado desse jogo. E o provável time do Vasco da Gama tem Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton ou Vitor Luiz.
que é o reserva imediato do Piton. No meio de campo tem Hugo Moura, aquele mesmo ex-Flamengo, Esforça, Payet, Ryan ou Emerson Rodrigues e David. E ali o centroavante, o Verratti. O Flamengo tem que ficar muito ligado nessa jogada do Piton com o Verratti. Cruzamento do Piton, cabeçada do Verratti. A cabeçada do Verratti, na boa, gente, nesse quesito, o Verratti é o melhor do futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas, se bobear do futebol sul-americano. O cara sabe cabecear demais e o Piton cruza muito bem. O Flamengo tem que abrir o olho com essa jogada do Vasco da Gama. É o forte do Vasco e a gente sabe que é o fraco do Flamengo. E por falar em Flamengo, o Flamengo também encerrou a preparação. O De La Cruz não vai para o jogo. Ele não treinou no campo com os demais companheiros novamente. Está sendo preparado para o jogo de quinta-feira contra o Peñarol. Ele se recupera de um problema muscular. Lembrando que ele já está na parte ali no campo com os fisioterapeutas. Em breve ele começa a transição e fica apto a entrar em campo. E o Arrascaeta, Vini, vai para o jogo? Sim, vai para o jogo, inclusive treinou como titular. E por falar em titular, o Alexandre vai sim fazer sua estreia como titular, está confirmado. O Gonzalo Plata não será titular, está relacionado, mas não será titular. E o Tite esboçou a seguinte equipe para pegar o Vasco da Gama nesse domingo. Rossi no gol, Varela retornando à lateral direita. Vale ressaltar que o Wesley fez uma baita partida contra o Bahia na quinta-feira. A dupla de zaga, Fabrício Bruno, Léo Pereira novamente, Alexandro na lateral esquerda. O meio de campo, Pulgar voltando ao time, ficou na reserva, tal como Varela no jogo de quinta por conta do desgaste da viagem, do jogo com a seleção. Léo Ortiz, mantido ali na volância. Gerson e Arrascaeta, os dois meias. E a dupla de ataque, novamente, Bruno Henrique e Luiz Araújo. Pelo menos foi isso que o Tite esboçou na atividade desse sábado. Então, o Gabigol mantido na reserva. Lembrando que o Gabigol entrou na vaga do Arrascaeta, fazendo uma função de meia ali. O próprio Tite não enxerga o Gabigol como centroavante e muito menos agora como ponta direita, como ele foi outrora, sobretudo na época do Santos. O Tite já falou sobre isso. E Gabigol também está totalmente desanimado, tá nitidamente isso. E por falar em Léo Ortiz, galera, ele novamente vai de volante aí, pelo que o Tite esboçou. E uma curiosidade, nos últimos 12 jogos do Flamengo, Léo Ortiz atuou em 9 como volante e só não foi utilizado na vitória do Flamengo sobre o Bolívar por 2-0 no Maracanã.